E agora nós vamos para a parte, para muitos de vocês, mais importante, que todos esperavam, que é como organizar as ideias na escrita. Chegou o momento daquelas pessoas que no momento que vai escrever, começa a surgir muitas ideias e não sabem como começar a escrita da redação. Então eu vou trazendo aqui para vocês o método do brainstorming. O brainstorming nada mais é do que um método criado pelo publicitário Alex Osborne nos anos 30 e é muito utilizado na área de publicidade. O brainstorming, aqui como diz Louis Pauling, é a melhor forma de ter uma boa ideia. A melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Então, o brainstorming, que significa, traduzindo aqui para o português, tempestade de ideias, vai servir para que você consiga, entre os vários pensamentos que vão surgir aí na sua mente, as várias ideias, você seleciona as principais para você produzir o seu texto. Então, como eu já disse, o brainstorming ele surgiu inicialmente para ser utilizado na área de publicidade e ele é feito em grupos, em reunião de grupos. Então, reúne-se várias pessoas daquela agência, daquela multinacional, da empresa, enfim. E essas pessoas vão dar determinadas ideias sobre um futuro produto que pretendem desenvolver ou lançar. Essas ideias serão anotadas e as melhores ideias serão destacadas, enquanto as outras serão eliminadas. Esta técnica, apesar de ter sido criada para ser utilizada em grupo, ela já foi adaptada também para ser utilizada individualmente. Isso aconteceu principalmente, inicialmente, lá nas escolas dos Estados Unidos. Brainstorming é muito utilizado nas aulas das melhores escolas particulares e internatos dos Estados Unidos. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, além de professora de língua portuguesa e escritura, eu sou consultora educativa internacional da empresa da Espanha, International Academic Programs. E eu sei que lá nessas escolas, o primeiro diferencial do Brasil é que em cada sala de aula deve-se ter, no mínimo, 8 alunos, no máximo 12, para que eles possam absorver o conteúdo de forma 100%. E outra maneira de ensinar nos Estados Unidos, que é diferente aqui do Brasil, é que os alunos ficam todos em círculo, as mesas são dispostas, organizadas em círculos, para que o debate seja feito de maneira mais eficaz. E eles utilizam muito o brainstorming. Então, vou ensinar agora vocês a fazer um brainstorming individual para escreverem uma redação. A primeira coisa que você vai fazer é questionar-se sobre qual problema você consegue desenvolver melhor. Qual problemática, segundo aquele tema, você tem mais capacidade de escrever sobre? Segundo questionamento, qual deles você conhece mais ou até mesmo domina? Ou seja, você vai pegar uma partezinha da sua provinha, lá do Enem, concurso público, enfim. Ler o tema da redação, começar a surgirem as ideias na sua mente. Você vai fazer o quê? Primeira coisa, vai anotar todas que surgirem. Anotou primeira, anotou segunda, anotou terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava? Todas. Se surgirem 20, você vai anotar as 20, está certo? Depois que você anotar, é que você vai fazer esses questionamentos. Então, eu vou retornar aqui para o segundo. Qual deles, ou seja, dessas ideias, você conhece mais ou até mesmo domina? Você domina a ideia número 1? Sim, coloca um círculo nela. Você domina a ideia número 2? Não, risca com um X. É assim que você vai fazer a eliminação. Há algum deles sobre o qual você viu estudos ou leu mais reportagens sobre? Sempre vai haver, claro, uma problemática, uma ideia da qual você viu algo no jornal, debateu sobre isso na escola, leu sobre isso em um livro, em um jornal, em uma revista, ou até viu pessoas comentarem sobre o assunto. São essas as ideias que vocês devem selecionar para escrever sobre. Então, eu tenho aqui um exemplo de um brainstorming
que eu fiz. Então, o tema, no caso, é o seguinte: economia brasileira, crise ou alvoroço? Então, eu comecei me questionando o que eu sei sobre esse tema. E aqui estão as ideias que surgiram na minha mente: dólar alto, empresas quebrando, corrupção, governo instável, desemprego e aumento do empreendedorismo. Porque apesar do dólar ter subido, houve pessoas corajosas que decidiram abrir o seu próprio negócio, se arriscarem em abrir o seu próprio negócio, né? De todas essas ideias que eu pensei, quais foram as que eu mais dominava, que em algum momento da minha vida eu li sobre, eu vi reportagem no jornal ou até cheguei a debater com os meus amigos ou com os meus alunos em sala de aula? Foram corrupção, desemprego e dólar alto. Então, a partir dessas 3 ideiazinhas básicas, bem básicas, né? Todo mundo já deve ter escutado falar sobre isso. Eu construí aqui um mini parágrafo. Olhem só. A inflação atingiu 10,25% no acúmulo dos últimos 12 meses até setembro, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E um dos culpados pela escalada dos preços é o dólar, que já valorizou 8% frente ao real neste ano. E olha só que eu já entrei também com um argumento de provas, utilizando aqui as porcentagens que foram retiradas lá do site do IPCA. Utilizar argumentos para comprovar a sua afirmação também é algo muito importante durante a escrita da sua redação. Então aqui eu falei principalmente sobre, vamos dizer aqui que eu estava começando, né, as primeiras linhas do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento na minha redação, ou até poderia ser o início da minha introdução também da redação. Eu comecei aqui falando sobre o dólar alto, o aumento do dólar, o que foi que causou. E aí em seguida eu já iria debater sobre as outras 2 ideias que eu destaquei. Pessoal, utilizar o brainstorming é muito fácil e muito bom, ajuda realmente bastante. Você pode pensar que é algo que vai fazer você perder tempo ou demorar, mas não, ele vai fazer você ganhar tempo. Porque quando você elimina o que não presta, né? Quando você elimina o que não presta e fica só realmente o que vai te ajudar a chegar no que você deseja, tudo flui melhor.